Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 20 de junho de 2026. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo, Campeonato do Mundo, a segunda rodada, temos a seleção da Turquia contra a seleção do Paraguai. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 14ª rodada, temos a equipe do Londrina contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a terceira rodada, temos a equipe do Palestino contra a equipe do Magallanes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo mundo, Campeonato do Mundo, a segunda rodada, temos a seleção do Países Baixos contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a terceira rodada, temos a equipe do Cobreloa contra a equipe do Cobressal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a final, temos a equipe do Almeria contra a equipe do Málaga. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, a Série C, a 11ª rodada, temos a equipe do Anápolis contra a equipe do Itabaiana. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo mundo, Campeonato do Mundo, a segunda rodada, temos a seleção da Alemanha contra a seleção da Costa do Marfim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa, placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, a Série C, a 11ª rodada, temos a equipe do Botafogo da Paraíba contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a terceira rodada, temos a equipe do Recoleta contra a equipe do Colo-Colo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 14ª rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Botafogo de São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 14ª rodada, temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do Náutico. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série C, a 11ª rodada, temos a equipe do Santa Cruz contra a equipe do Ipiranga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção
para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Uruguai, a segunda divisão, a 7ª rodada, temos a equipe do Plaza Colônia contra a equipe do Atenas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série C, a primeira fase, 11ª rodada, temos a equipe do Ituano contra a equipe do Figueirense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo mundo, o Campeonato do Mundo, a segunda rodada, temos a seleção do Equador contra a seleção do Curazão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato 4-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série C, a 11ª rodada, temos a equipe do Maranhão contra a equipe do Paysandu. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram o nosso 17 palpite deste sábado, dia 20 de junho de 2026. Se você gostou desse palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.